Olá para você que está acompanhando o Saba Vlog. Hoje é dia 11 de abril. Ontem foi 10 de abril. Ontem, se estivesse vivo, o apresentador Gugu Liberato faria 61 anos. E por esse motivo, hoje eu quero prestar uma segunda homenagem a ele, falando sobre o que marcou a sua carreira nos anos 90, que foram os seus brinquedos. Eu fui uma criança que foi marcada pela infância, pelo apresentador Gugu, influenciado pelo seu jeito de apresentar os programas, e por isso eu tive nada mais, nada menos do que 9 brinquedos deles. Na verdade, 10. Eu vou explicar no final porque foram 10 e não 9. Mas você vai ver agora a lista dos 9 brinquedos que eu tive, que foram feitos com o nome do nosso grande apresentador, saudoso Gugu Liberato. Acompanhe. Táxi do Gugu. O grande sucesso de Gugu na TV acabou virando brinquedo. E ele consistia no seguinte: um carro amarelo que se abria, começaria a brincadeira fechado, e havia personagens feitas de esponja que eram para ser colocados no carro até o carro explodir, ou seja, abrir. Para segurar o carro, havia, como se vê na caixa do jogo, uma tampa vermelha onde estava escrito o nome do jogo. Supondo que o jogo era com 2 pessoas, quem enfiasse a que abrisse o carro, perdia o jogo. Labirinto. Era também originário de um quadro que havia no Domingo Legal. O labirinto tinha como personagem principal um cachorro, e o jogo era formado por um tabuleiro amarelo e várias peças que poderiam ser colocadas no tablado de diferentes formas, e que tinham que ter um começo e um fim. Após feito o percurso, o jogador que tinha a peça do cachorro andava pelo labirinto a fim de chegar ao fim. Porém, o jogo era difícil e tinha de se ter esperteza para chegar ao fim. Porém, não faltava tempo para se divertir. Gugu Equilibrista. Foi uma das primeiras brincadeiras do Eles e Elas no Domingo Legal em 1994. É claro que virou febre e eu quis ter e tive. Esse jogo eu conseguirei explicar as regras. Eram 2 times. Na vez de cada um, era para se jogar o dado. A quantidade que caísse era a quantidade de pesos que era para ser colocada no boneco do Gugu, sendo do lado direito ou esquerdo. As 2 equipes poderiam jogar de ambos os lados, até mesmo para montar uma estratégia. Quem tirava 2 pesos para cima sofria, pois dependendo da quantidade de pesos de cada lado, poderia ser o fim do jogo. Quem fizesse Gugu perder o equilíbrio, perdia o jogo. Tira-taça. Um jogo que não era quadro do Domingo Legal, mas foi um brinquedo incrível que consistia em montar uma montanha de taças até chegar ao pico com uma taça vermelha. Daí começava a competição. Teria que ser tirada as taças com cuidado para que a vermelha não caísse. Poderia cair outras taças que a pessoa não perdia o jogo, mas se deixasse a vermelha cair, perdia a brincadeira. Passa ou repassa. Jogo de 1991, quando a torta na cara na TV era popularizada e o programa estava em seu auge com o Gugu no comando, o que fez o brinquedo ser lançado. Com um tabuleiro que em nada lembrava o cenário colorido e sem as torcidas, continha no jogo várias perguntas. O jogo vinha com uma bolinha cinza e uma montanha por onde ela descia, que era o equivalia ao tempo que a pessoa tinha para dizer se respondia ou passava a pergunta. Daí não sei se havia como pagar a pergunta, e é claro, acho que no jogo não tinha torta na cara. Mas se você lembra do jogo e das regras, deixe nos comentários do vídeo. Toca do Gugu. Feita em 2 versões, essa da foto foi a que eu tive. Consistia apenas em montar uma barraca para as crianças entrarem e fazerem de conta que estavam em um acampamento. Mas eu posso dizer que aproveitei bastante a barraca e brinquei bastante. E aproveitei bem o tempo que eu tinha.
brincando com bola, enfim, um tempo que não volta mais. Peão maluco do Gugu. Esse era viciante, fazia qualquer um querer fazer esse peão rodar sem cair. Formado por 5 peões de diferentes tamanhos e um elemento que fazia o peão rodar na mesa, após o primeiro peão ser colocado para rodar, colocávamos do maior para o menor com esse elemento e teríamos que fazer o peão rodar e não parar e principalmente manter o equilíbrio. Não lembro se consegui fazer o peão inteiro rodar com facilidade, mas lembro como se fosse hoje desse brinquedo. Pintinho Amarelinho. Não poderia faltar o personagem principal da vida de Gugu na parte infantil. Quando o hit estourou na voz do apresentador, foi vendida uma embalagem com o mascote preferido da criançada, junto com um vinil pequeno, transparente, onde tinha o desenho do Pintinho Amarelinho. Na época, a vitrola ainda mandava no mundo musical. Era só você pôr na vitrola o mini disco e você ouvia o hit cantado pelo Gugu. Ouvi o disco, ouvi poucas vezes, mas brincar com o Pintinho Amarelinho era direto. No domingo, então, nem se fala. Rec Repete do Gugu. Esse foi febre, para mim que sempre gostou de comunicação. O objetivo do brinquedo era você gravar sua voz ou qualquer som que você tivesse em sua casa e depois você ouviria de novo. A gravação era o gravador mais moderno da época e nem se pensava em celular de última geração como os de hoje. Mas enfim, Rec Repete, para quem gosta de cantar e de se comunicar, foi um brinquedo e tanto. Bem, eu falei que ia explicar por que são 10 ao invés de 9. O 10º brinquedo que eu tive foi a bola maluca do Gugu. Foi um brinquedo que não durou muito tempo porque ela era uma bola que era para encher e era para jogar de tudo quanto é lado. Infelizmente não durou muito e eu também não consegui encontrar na internet uma foto que satisfizesse o meu desejo. Tem apenas um registro no programa do Gugu ele entregando esse brinquedo para uma participante que acertou uma resposta numa brincadeira do programa dele. Mas enfim, pessoal, esta foi a segunda homenagem que nós fizemos ao nosso querido Gugu, que nos deixou em novembro do ano passado e que, se estivesse vivo, completaria ontem 61 anos. Obrigado por você que nos assistiu e até o próximo Sabablog, se Deus quiser.